Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui contar algumas experiências, né? Mais uma experiência minha pessoal com Deus e contar também mais outros testemunhos. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está? Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Fala assim, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus, mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro. No meu recinto secreto de oração, eu oro por cada inscrito, cada pessoa que comenta, cada pessoa que vem aqui, cada pessoa que deixa aqui o seu pedido. Eu oro, coloco diante de Deus e também pelos meus seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana Oficial, amém? Então, eu quero aqui nesse vídeo falar sobre uma experiência minha, né, pessoal, com Deus. Eu não sei se você vai acreditar ou não, mas é algo assim, pessoal, né? É algo que é assim, aconteceu isso, se eu não me engano, no ano de 2014. Eu sou um pouco péssima, né, com datas, mas eu acredito que foi no ano de 2014, porque foi o ano que eu comecei a estudar, eu entrei no seminário. E naquele seminário, eu me lembro mais ou menos dessa data, porque na volta do seminário, eu me lembro que eu vim conversando com uma amiga, com uma colega, e eu contei essa experiência que eu tive para ela, e ela, naquele dia, ela ficou assim. Eu não sei se ela duvidou, se ela acreditou ou não, mas eu vou contar essa experiência. A Bíblia vai falar que o jejum ele é muito poderoso, né? O próprio Jesus ele jejuou. E o jejum ele serve para tudo, irmãs e irmãos, né? Por isso existem tantas empecilhos, barreiras, impedimentos com relação ao jejum. E eu me lembro que nessa época que eu tive essa experiência com Deus, eu jejuava muito, né? E acho que eu já contei isso aqui no canal, eu ia para o monte todos os dias, irmãs, eu ia para o monte todos os dias. E eu me lembro que tem uma coisa de cachorro-quente lá para baixo, né? Assim, descendo assim, né? Mais para lá. E o cachorro-quente lá é muito saboroso, né? Muito saboroso. Eu nunca passei mal ao comer, né, daquele lugar. Um lugar até conhecido aqui da Redondeza. As pessoas frequentam muito lá, né? Porque lá não só vende cachorro-quente e tal. Mas nessa época eu estava comendo muito, né? E em oração, Deus falou comigo: Raquel, minha serva, eu não quero que você coma mais esse cachorro-quente. Aí eu falei, Senhor? Ele falou, você não é qualquer pessoa. Aí nós, como seres humanos, né, a gente fica assim, nossa, mas Deus se preocupa até com a alimentação. E eu falei, mas a alimentação tem a ver? E Deus falou, tem. Eu não quero que você come qualquer coisa, Raquel. Você é minha serva, você é minha filha. E ali, Deus me remeteu para algumas pessoas da Bíblia que tinham alimentações especiais. Deus me trouxe à memória Sansão, que era nazireu, e ele não comia comidas imundas, né?
Assim, um outro exemplo também de nazireu, né, do nazireado, Samuel, Elias também. Então, quando você olha e você observa a vida dessas pessoas e tantas outras, né, da Bíblia Sagrada, você observa que até a alimentação deles não era qualquer tipo de alimentação, né? Era uma alimentação diferenciada. E Deus falou isso comigo, eu falei assim, Senhor, mas por quê? Que o Senhor não quer que eu coma esse tipo de comidas, né? Ou que eu diminua, ou que eu erradique. Eu sei que foi algo relacionado a cachorro quente, que eu gostava muito de comer cachorro quente nesse lugar. E sabe como é que é cachorro quente, né, amada igreja? Vem ketchup, vem mostarda, vem ketchup, mostarda, e inventaram agora um tal de molho verde. Depois eu vou te falar sobre esse molho verde. E ali eu falei, mas Senhor, por quê? E Deus falou assim comigo, não sei se você vai acreditar ou não, né? Mas esse canal foi criado com esse intuito, né? De compartilhar experiências minhas. E ali Deus falou assim, não, porque isso tudo aí que você tem visto, essas alimentações, Raquel, esses fast food, e ele deu uma lista para mim. Deu uma lista, irmã Raquel, deu uma lista, irmãs, uma lista de alimentos que eu acredito que vocês já sabem que fazem mal, né? Faz mal, irmã Raquel, faz mal. Que na verdade não são alimentos, são produtos alimentícios, né? Formulado, alterado geneticamente, sinteticamente. Alimento é o que é da natureza, são os grãos, é o arroz, feijão, batata doce, legumes, chuchu, cenoura, tudo que é da terra, tudo que Deus fez natural da terra, isso é alimento, né? E ali irmãs, eu sei que eu fiquei uns bons anos sem comer cachorro quente e outras coisas. Mas assim, eu comecei a ter um pouco mais de atenção com a minha alimentação. E eu comecei a estar prestando um pouco mais atenção na minha alimentação. E eu fiz aqui uma anotação, né? Uma anotação para eu não esquecer. E sabe que hoje, né, eu recebi uma visita aqui no meu lar. E eu quero compartilhar essa experiência dessa visita. E eu me lembro que lá naquela época, Deus me remeteu para a população, para as pessoas. Deus me deu assim, uma clareza, a palavra certa é essa, uma clareza de como que estava o mundo, as pessoas, né? No Brasil e no mundo. As pessoas estavam doentes por conta da alimentação, da má alimentação. As pessoas adoeciam e adoecem por causa de uma má alimentação. E isso aí, irmãs, é responsabilidade pessoal, né? Tem pessoas que falam assim, irmã Raquel, eu tô com problemas na minha saúde assim, 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 assim. E nós, irmãs, nós temos responsabilidade com o nosso corpo. Existem doenças, situações que são espirituais, outras que são naturais, adquiridas por nós mesmos. Devido a uma má alimentação, eu tive assim, o privilégio, digamos assim, a clareza de Deus falar comigo, porque eu buscava, não da forma como antes, tá? Mas eu buscava e Deus me deu essa palavra de correção, de incentivo, de exortação. E ali, irmãs, eu sei que eu comecei a filtrar, né? E comecei a pesquisar e entrar nesse mundo de alimentos.
E eu comecei a pesquisar e ver que grande parte da população adoece devido a uma alimentação errada. A pessoa não tem a responsabilidade com si próprio, consigo. Aí eu encontrei um Provérbios que fala que o homem bom, ele faz bem ao próprio corpo, e o homem mau, ele faz mal ao seu próprio corpo. Mas, Raquel, está na Bíblia, tá lá em Provérbios, né? Como que o homem mau, ele faz mal ao seu próprio corpo? Ele fuma, ele bebe, ele tem hábitos nocivos, né? Ele não busca orientações, porque hoje a pessoa só fica sem orientação se a pessoa quiser. Tá tudo disponível na internet. Antigamente nós teríamos de ir a uma biblioteca para pesquisar, para ver. Hoje não, tá tudo na internet. Então, você vê, né, esses aumentos de farmácias. Aqui na minha cidade onde eu moro, cada esquina tem uma farmácia. Por quê? Porque as pessoas estão adoecendo. Não tem aquela coisa de fazer o arroz, fazer o feijão, fazer aquela carne, fazer aqueles legumes, fazer aquela salada maravilhosa. Hoje você só liga e pede na sua casa um alimento rápido e que aquilo dali lentamente, todos os dias ou todos os finais de semana, aquilo vai lentamente destruindo o seu corpo, vai destruindo as suas células, vai trazendo doenças. Mas uma boa parte da população tem pressão alta, hipertensos. Uma outra boa parte tem diabetes devido ao açúcar, devido à irresponsabilidade, devido a um conforto. Existem confortos que nos levam para a morte, literalmente. A Bíblia vai dizer que há caminhos que ao homem parece direito, mas no final é caminho de morte. Ai, Raquel, mas eu não aguento parar de comer. Não, você precisa aguentar. Precisa adquirir esse hábito. Precisa jejuar e pedir ajuda ao Espírito Santo, porque o maior interessado nas mortes é o próprio diabo Satanás, que é o Deus desse século, e aí Deus com D minúsculo, cria tudo isso para que o rei estômago, porque ele se torna rei, o estômago, porque, irmãs, é uma vontade desenfreada. Aí entram os vícios alimentares, como, eu não sei, irmãs, mas eu acredito que eu estava quase que viciada em negócio de cachorro-quente. Ou dia sim, ou dia não, todo fim de semana. Eu sei que estava algo assim que, né, quase. E Deus teve misericórdia e falou comigo. Eu aprendi essa palavra suicídio lento. Eu ouvi um testemunho de uma missionária, que ela é minha conhecida, ela prega aqui na minha cidade, ela é muito conhecida. E ela era viciada no miojo. Aquilo dali é um veneno. Ela era viciada no miojo. E ali, aquilo, irmãs, ela era viciada. Ela todos os dias ela tinha que comer. Sabe o que aconteceu? Deu problema renal, ela foi para cirurgia, quase que morreu. Eu não vou dar o nome dela aqui, porque eu não pedi autorização a ela para falar. Mas ela é uma pregadora famosa no Brasil inteiro. Eu acredito que até muitos de vocês conheçam. Ela é daqui, da cidadezinha aqui. E ali eu ouvi no testemunho dela, eu não sabia que era o testemunho. Para mim era um estudo bíblico, que ela estava fazendo leitura bíblica lá no Instagram. E ali eu ouvi naquilo dali, ela
De repente ela contou essa experiência, aí ela utiliza essa palavra que eu guardei, suicídio lento. A pessoa vai se matando aos poucos. E não é de um dia para o outro não, irmãs. É sim panturra de açúcar. O açúcar, se você não sabe, ele já foi feito estudos, ele vicia, ele é viciante. É açaí, é refrigerante, que é muito açúcar, é bala, é sorvete, é não sei o que, o corpo não aguenta. Ai, mas Raquel, ora por mim que o diabo tá furioso. Não, você que tem que ter responsabilidade com a sua vida, com a sua saúde. E depois não dá trabalho para os outros, seus familiares, não dá trabalho para os outros. Que a pessoa adoece, fica internada ou fica na cama, ou tem uma terceira idade problemática, e os familiares, devido à irresponsabilidade, a falta de espiritualidade, porque isso sim é falta de espiritualidade, falta até de temor de Deus, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aí a pessoa vai se matando, se empanturra de açúcar, se empanturra de óleo, de frituras, tem uma vida sedentária, não corre, não faz uma caminhada, não marca uma consulta médica. Mas Raquel, como que eu vou vencer isso? Através do jejum e da oração. Jejum e oração. Você acha que vai vencer isso na carne? O diabo se aproveita nisso, irmãs. O diabo entra nessas brechas que nós damos, nós seres humanos. E no jejum da oração, você vai ter a percepção, a clareza do que é que está acontecendo espiritualmente ao teu redor. Porque você começa a comer muito, comer. Peraí, por que eu estou comendo muito? Será que eu fui criada numa casa, em um lar? Isso tudo vem através de jejum e oração. Existem situações, irmãs, que só a oração não resolve, não. Existem castas, demônios, principados, potestades, legiões, que você só vai vencer através do jejum e da oração. E às vezes não é um jejum, não. Às vezes são vários jejuns, vários dias, para que você possa triunfar sobre esses demônios. E ali você começa a ter clareza. Peraí, por que eu estou comendo muito? Eu fui criada em uma família que come muito, como é que é isso? Você começa a ter percepção. Eu estou comendo muito chocolate quando eu fico muito ansiosa. Olha só, o próprio Espírito Santo, você vai tendo uma percepção, você começa a ter domínio de si. Porque Deus, quando criou o homem, Adão, ele vai falar dominai. E nós precisamos dominar o estômago, o rei estômago. E dos benefícios do jejum é que ele nos ajuda a dominar a nossa natureza terrena. Tem gente que é viciado em Coca-Cola, viciado, a Coca-Cola manda na pessoa. Aí tem um problema renal. Esses dias eu comecei a conversar com uma moça, né, que estava no transporte público. Ela falando que bebia refrigerante todos os dias. E estava com pedra nos rins, estava com vesícula, estava com não sei o que estava com não sei o que lá. Eu falei, você toma refrigerante? Ela falou, tomo. Ela, então é isso. Ela realmente porque o médico falou pra mim. Eu sou viciada em refrigerante. Refrigerante, irmãs, o doutor Lai Ribeiro, ele vai falar que quando você toma um copo de refrigerante, ele é tão ácido e tão cheio de açúcar que você precisa beber mais 7 copos de água só para eliminar a acidez e o açúcar daquele 1 copo de refrigerante. E cá entre nós, eu e você, quem é que vai para uma festa e bebe só um copo de refrigerante?
Mas tem pessoas que é dominada pela comida. É dominada. Enquanto a comida não acaba. Ou seja, é o Deus estômago. O jejum, ele serve para tudo. Existem principados, potestades, dominadores, espíritos familiares, espíritos malignos, espíritos territoriais, que você só vai vencer através da oração e do jejum. Existem castas de demônios que você só vai vencer através da oração e do jejum. E se você tem problemas nessa área, faça um jejum, vários jejuns, o que Deus te orientar. E hoje você olha, né, o número de farmácias aumentaram, porque as pessoas estão adoecendo. Eu sou de uma época que não existia essa doença, né, ansiedade. Hoje a indústria dos ansiolíticos tem aumentado muito, que as pessoas estão ansiosas, cada vez mais ansiosas, comendo desenfreadamente, vai para o médico. O médico, ele é farmacológico, tudo dele é medicação. Você vê os psiquiatras, eles são doutrinados a passar medicações que deprimem o sistema nervoso central. Aquela droga não serve para nada. Não serve, Raquel, não serve. Serve para deprimir o sistema nervoso central. A pessoa fica sonolenta e só dorme, porque resolver não resolve. Uma grande parte não resolve. Busque em Deus, deprime o sistema nervoso central. Bulbo, cerebelo, a nível cerebral, deprime. A pessoa fica dopada e dorme dias, dorme horas. Só para isso. Quanto que Jesus, ele vai falar, ele deu um salto lá na frente. Jesus, ele vai dar um salto quântico lá na frente e ele vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí, eu recebi a visita, né, de uma pessoa e ele falou pra mim, né, que ele teve esse problema da comida dominar ele. Ele trabalhava, né? Ele trabalhava num lugar onde ele começou a adquirir o hábito. Lá tinha uma vendinha, né? Digamos assim, uma cantina lá naquele trabalho. E você sabe que quando a pessoa vende as coisas, né? Tem aquele vidro, ali tem vidro, para as pessoas de fora verem, porque a atração, o desejo vem primeiro pelo ver, né? E ali, irmãs, ele falou que ele ia para o trabalho, ele começou a comer coxinha e um guaraná, um refrigerante, um guaraná, mas ele bebia lá um guaraná, um refrigerante, agora eu não me lembro. Irmãs, era uma coxinha, ainda mais se for aquela gostosa, né? Tem que ter cuidado, porque vicia. E ele chegava lá, ele comia em casa, chegava lá, ele já olhava aquele vidro, às vezes ele já olhava e ia lá e comia a coxinha. E depois trabalhava, jantava, ele levava a janta dele. E depois, no final, irmãs, na hora de vir para casa, ele comia mais outra coxinha ou outro salgado que tivesse lá. E isso, irmãs, todo dia ele recebia o salário, porque
porque tinha um caderninho, né, funcionário lá da casa, então já tinha um caderninho. Ali era dívida, ali é 200 por mês. Olha só, já ia um bom dinheiro ali devido àqueles alimentos que todo dia, mas era religiosamente. E ele falou para mim, ele falou, Raquel, eu fazia força para eu não comer. Não, hoje eu vou trabalhar, eu vou olhar para o outro lado. Mas ele falou que uma coisa, irmãs, aquilo dali se tornou um hábito. Eu vou falar, aquilo ali se tornou um hábito. E sorrateiramente, os demônios eles entram para destruir a vida da pessoa através da comida. Existem hábitos na tua vida, na nossa vida, que o diabo ele entra, são legalidades, são portas de entrada, hábitos. O que é um hábito, irmã Raquel? É aquilo que você vai fazendo rotineiramente. É aquilo que você vai fazendo rotineiramente. Que às vezes é necessário você quebrar aquele ciclo. Irmãs, e só Deus e o Espírito Santo para te revelar isso. E ele ficou muito tempo assim, mas eu não sei nem se ele ficou anos. Eu creio que ele ficou muito tempo, até anos nisso. Todo dia, irmãs, religiosamente, ele falou, Raquel, todo dia eu ia para o trabalho, eu tinha que comer uma coxinha, ou um risólio, ou algum salgado que tivesse lá, fritinho, quentinho. Irmãs, tornou um hábito. E ele falava que ele saía de casa, ele jantava, ele comia, aí dava a hora lá da janta, ele trabalhava, dava a hora da janta. No final, na volta, ainda passava lá e ainda comia mais outro. Sabe o que aconteceu com ele? Ele adoeceu. Ele teve uma gastrite, depois de muito tempo assim, porque ele falava que parecia que tinha um negócio que já mandava ele para lá. Aí eu falei, era demônio isso daí. O demônio ele se aproveita de uma brecha, e às vezes essa brecha é um hábito que nós criamos. E ali ele falou que ele ficou muito doente mesmo, de fazer tratamento, pegar uma úlcera no estômago, não poder tomar refrigerante, não poder tomar café, não poder comer nada, pizza, não comer nada, só coisas da terra, legumes, um frango desfiadinho, coisas naturais. E cá entre nós, né? Aquele ketchup, a quantidade de produtos químicos que tem naquele ketchup, naquela mostarda, e que muitas das vezes fica ali horas naquela barraca do cachorro quente, aquilo ali não está nem acondicionado direito, aquilo ali devia estar em refrigeração, porque aquilo dali sem refrigeração, isso aí já é outro caso, pode ocorrer ali dentro uma multiplicação de bactérias que fazem muito mal também. Isso aí já é outro caso, que aí da diarreia, da vômito, da gastroenterite. Isso aí já é uma outra situação, mas eu estou falando da quantidade de substâncias químicas e de corantes que tem naquele ketchup. Aquilo ali não é natural, irmãs. Se ainda fosse assim um tomate bem amassado, né? Até aqui no YouTube tem como fazer ketchup natural, mas aquilo ali não é natural, aquilo ali é sinteticamente modificado. Aí enche, aí vem a mostarda, né? A maionese também, que ainda inventaram um tal de um molho verde. Eu não sei se aí na tua cidade tem esse molho verde, irmãs. Aquilo dali, aquele molho verde é feito com 1 copo de óleo. A receita daquilo ali, bota as ervas finas, né?
coentro, cheiro verde, sei lá o que. Sei que tem essas ervas aí, né? A minha amiga de oração, a irmã dela, faz. Coloca um copo de óleo assim, ó, dentro daquele negócio, bate no liquidificador. Imagina, tu tá bebendo óleo. Como é que fica a mucosa gástrica? A parede do estômago. 1 hora, a bomba explode. Então, ó, sorrateiramente, lentamente, as pessoas vão adoecendo, adquirindo problemas. Eu não tô falando assim, de repente, lá uma vez ou outra, mas todos os dias, algo que já esteja te dominando. Ora, jejue, pede ao Senhor para acabar com isso. Algo que esteja nos dominando é ruim, porque Deus falou para Adão: dominai a terra, essas plantações, o jardim do dominai. E nós precisamos dominar. E não o estômago, as nossas vontades, nos dominar, irmãs. Aí ali ele ficou só deitado. 1 ano e pouco para se recuperar. Imagina, só deitado, não podia participar com os amigos, de uma reuniãozinha, de um encontro, porque hoje os nossos encontros, né, até mesmo da igreja, tudo tem comida, tem uma comidinha ali. A única coisa que não tem comida ainda, mas que ainda tem sim, depois do culto de oração de manhã, consagração, ainda tem lá um café com pão, mas isso é depois. Irmãs, e ele contando aquilo, e é um suicídio que é lento, e a pressão vai aumentando, e a diabetes vai aumentando, e outras doenças mais vão aumentando. E ali, né, graças a Deus, né, que Deus ele deu a cura para ele. Eu tô vendo aqui porque eu anotei para eu não esquecer. O jejum ele serve para isso. O jejum, ele serve para você dominar isso. O jejum, ele serve para tudo na vida. Você ter percepção, onde é que está entrando as brechas. Às vezes é um hábito e você precisa quebrar o ciclo daquele hábito. Eu estava lendo um livro, até parei de ler ele. Ele é um livro grosso, né? Vou até pegar ele ali para mostrar para vocês, vou fazer propaganda dele. Eu vou mostrar aqui. Eu peguei para mostrar para vocês. É esse livro aqui, ó, O Poder do Hábito. Mas Raquel, tu não só lê a Bíblia? Não, eu não leio só a Bíblia, não. E esse livro tá até marcado aqui, ó, que eu comecei a ler e eu não li todo, ó. Tá até marcado aqui, ó. Eu não li todo, é um livro grosso. Mas basicamente ele fala sobre o hábito que é criado, né? Você vê que você acorda, automaticamente você vai lá, escova os dentes, lava o rosto, isso é um hábito. Nós tomamos banho porque é um hábito adquirido, né? É aquilo que você faz repetidamente. E é um ciclo de 21 dias para você formar um hábito. E ali ele fala, né, que quando você cria um novo hábito, quando você cria um hábito a nível cerebral, é criado várias redes, conexões novas, caminhos novos, devido à criação desses hábitos. E ele fala ali para prestar atenção, por quê? Porque às vezes é um caminho que leva aquilo, né? No caso dessa pessoa que falou comigo hoje, era a porta de entrada lá da empresa de onde ele trabalhava. Ele botava o pé na porta, ele não vou comer hoje, não vou comer hoje. Mas ele já olhava lá para a cantina lá do negócio lá e ele ia lá. E às vezes é necessário, irmãs, nós quebrarmos isso. E o jejum ele serve para tudo. Existem às vezes hábitos dentro da família, que aí o diabo entra também nesses hábitos destrutivos para acabar, né, com toda aquela família, devido a hábitos mal adquiridos, né? Existem famílias inteiras, né, que são de pessoas bem acima do peso.
Hábito de comer muito, comer. Aí já entra a questão psicológica, o vazio existencial, porque a pessoa quer anular aquele vazio, já entra a brecha, o hábito da comida mandar na pessoa. Enfim, o que eu tinha para falar era isso, né? Então, e Deus falou para mim, né, na experiência, tudo comida de filisteu, tudo provocando morte. Que o Senhor nos ajude, né, a se voltar para a terra. Tudo que é da terra é alcalino, é básico, mantém a nossa homeostase, o nosso corpo equilibrado. Quando você olha para pessoas da roça, pessoas que vivem na roça, irmãs, você vê lá os idosos, 90, 100 anos, carregando lenha, conversando bem, e firme, devido à alimentação da terra, né? Tudo que é da terra. Aí, quando você vê uma pessoa que adoece sempre, porque está ingerindo esses produtos alimentícios, tudo que é de plástico, tudo que tem invólucro é produto alimentício. É fabricado nos laboratórios, que são as indústrias, enfim, tá bom? Se você concorda ou discorda, coloca aqui embaixo, eu quero saber a tua opinião. Paz.